E aí, galerinha, estamos de volta para o último bloco da nossa aula. Bloco passado, vimos que nenhum adolescente pode ser privado da sua liberdade, não é? Sem um devido processo legal. Nós vimos que isso aí está no artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Não é? Vimos que são assegurados aos adolescentes o contraditório e a ampla defesa, não é? E lembrei no bloco passado, e agora vou lembrar de novo, cuidado, tudo isso que a gente está se referindo é ao adolescente e não à criança. Estamos nos referindo ao adolescente e não à criança. Por quê, Manuel? Simples, meus amigos. Porque a criança sofre medida protetiva. O adolescente sofre medida socioeducativa. Então, é isso aí. Então, vamos para as nossas garantias. Nós já vimos o inciso 1º, já vimos o inciso 2º, não é? Vamos ver, a partir de agora, o inciso 3º, tá certo? Então, na tela aí, as garantias. Na tela aí, as garantias. Bem, defesa, inciso 3º, defesa técnica por advogado. Isso quer dizer que o adolescente tem direito a um advogado. Né? Defesa técnica quer dizer um advogado, um especialista. Então não é qualquer pessoa não que vai defender ele, não. É um advogado, tá certo? Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. Da mesma forma que os adultos têm direito à assistência jurídica gratuita e integral, o adolescente também o tem. Inciso 5º, direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Então, é a oitiva, né? Ele vai ouvir o adolescente. Que autoridade é essa? O delegado ou o juiz. Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsáveis em qualquer fase do procedimento. Então, a criança, ó, o adolescente, tem o direito de os pais estarem presentes em qualquer ato, em qualquer fase, seja lá durante a investigação, não é? Ou durante o processo. Muito bem, vamos lá. 112, artigo 112. Então, a partir desse artigo, nós vamos estudar quais são as medidas socioeducativas que devem ser aplicadas ao adolescente. Então, nós vamos ver uma geral, tá? Primeiro, a gente vai ver quais são as medidas protetivas e depois nós vamos vê-la cada uma de per si, tá certo? Então, primeiro, vamos ver quais são as medidas e depois eu vou falar de cada uma delas. Então, segundo o artigo 112, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Primeira delas, advertência. Segundo, obrigação de reparar o dano. Terceiro, prestação de serviços à comunidade. Quarto, liberdade assistida. Quinto, inserção em regime de semi-liberdade. Sexto, internação em estabelecimento educacional. E sétimo, qualquer uma das previstas no artigo 101, do inciso 1 ao 6º, que são as medidas protetivas, né? O artigo 101, do inciso 1º ao 6º, ele fala das medidas protetivas. Mas, Emmanuel, medidas protetivas foi o que eu disse a vocês. O adolescente
pode sofrer medidas socioeducativas e medidas protetivas. Agora, a criança não, só medidas protetivas. Pronto. Visto isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos trabalhar justamente cada uma dessas medidas. Primeira delas, a advertência. A advertência consistirá em admoestação, que será reduzida a termo e assinada. Advertência, pessoal, é a advertência verbal. Então, observou-se o juiz que o melhor para aquele adolescente seria adverti-lo. Só que, obviamente, como isso é uma penalidade, ela deve ser reduzida a termo. O que é reduzida a termo? Escrita. Então, reduzir a termo é produzir o que foi falado no papel. Reduzir a termo. Obrigatoriamente isso tem que ser escrito e, obviamente, tem que ser assinado. Então, a justiça não pode sair advertindo verbalmente. Pronto, dá um esculhaço, dá um puxão de orelha e tchau. Não é assim. É penalidade. E toda penalidade, não é? Deve ser escrita, deve ser reduzida a termo e assinada pelo juiz e pelo adolescente. 116. Em se tratando de ato infracional, com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Emanuel, o adolescente tem dinheiro? Sim. Em regra, não tem. Mas imagine, o cara tem 17 anos, jogador de futebol. Tem dinheiro? Tem. Não é? Cara tem dinheiro, cara é jogador de futebol. Aí, brincando com um amigo, pegou uma pedra, rapaz, e jogou no amigo. Na brincadeira dos dois adolescentes. Né? Aí pegou e jogou a pedra. Foi o que aconteceu? A pedra bateu no carro do seu vizinho e causou um dano. Então, ele, não é, vai reparar o dano. Obviamente, se ele tiver. Ele não tem, mas os pais têm. Aí os pais vão... Se chama, no direito civil, chamamos isso de responsabilidade objetiva. Chamamos isso de responsabilidade objetiva. Se ele não tem, os pais vão responder, não é, pelo dano do adolescente. Agora, se ele tiver dinheiro, ele é um ator de novela, outro exemplo, o cara tem 16 anos, já é ator de novela, já ganha muito dinheiro, então ele vai ressarcir o dano, reparar o dano, indenizando a pessoa que sofreu, não é, o dano patrimonial. Bem, parágrafo único diz: havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. Um exemplo seria a advertência. Tá? Ele não tem condições de reparar o dano, então vamos dar uma advertência dele. Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Artigo 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral. Só quero que vocês prestem atenção na questão do prazo. Na questão do prazo, tá? Vamos lá. Então, essa prestação de serviço comunitário vai ser por um período que não pode exceder a 6 meses. Então, qual é o período da prestação de serviços comunitários que o adolescente pode
prestar 6 meses. 6 meses. Não mais que isso. Muito cuidado. Prazo. Vai cair prazo? Vai. Esse prazo é de 6 meses. E onde ele vai fazer isso? Entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Parágrafo único. Outro parágrafo que deve ser observado. Cuidado. Você já sabe que essa prestação é de até 6 meses. E pode ser feita em quais dias? É isso que o parágrafo único determina. Bora lá. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima, grife isso aí, 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados. Então a regra é que esses trabalhos sejam feitos em sábados, domingos e feriados. Ô, Emanuel, por quê? O bichinho vai trabalhar final de semana. Porque o juiz, a lei entende que durante a semana, ele tem que estudar. Mas final de semana o bichinho ia para o cinema. Oxente, não causou, não cometeu um ato infracional, deveria ter pensado antes. Então, no final de semana ele vai trabalhar. Isso não quer dizer que não pode ser feito em dias úteis. Desde que, de modo a não prejudicar a frequência na escola ou a jornada normal de trabalho. Oxente, jornada normal de trabalho, lembre-se que ele é um adolescente. E como adolescente, a partir dos 14 anos, ele pode trabalhar como aprendiz. E a partir dos 16 anos, ele já pode trabalhar. Então, durante o dia ele estuda, à tarde ele trabalha. Então, não pode fazer serviço comunitário. Então, vai fazer aos sábados e domingos e feriados. Mas, só estuda pela manhã. Então, à tarde, se ele desejar, ele pode ir completar essas 8 horas semanais durante a tarde. Não quer, então fica lá o final de semana, sábado ou domingo, que é determinado aí pelo dispositivo. Artigo 118. Liberdade assistida. O que é a liberdade assistida? Vejam. Será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Então, essa liberdade assistida vai ser o seguinte: o juiz vai determinar uma pessoa que vai ficar acompanhando esse adolescente. Geralmente é um assistente social que faz isso, tá? Então, é um profissional. Então, esse profissional vai ficar observando esse adolescente. Então, ele tem liberdade, mas a liberdade dele não é plena, é assistida. Então, vai ter um profissional que vai acompanhá-lo, não é? Então, ele vai acompanhar, esse profissional vai acompanhar, vai auxiliar, vai orientar esse adolescente. A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. Como eu falei para vocês, né? Geralmente é um assistente social que faz isso. Outro ponto que tem, vejam que é muitos prazos que você tem que ter cuidado. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses. Cuidado para não confundir com a prestação social. A prestação social não pode ultrapassar o prazo de 6 meses. Já a liberdade assistida tem um prazo mínimo de 6 meses. Veja que ele não fala o máximo, ele só fala o mínimo.
podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. Então, aqui, o prazo mínimo é de 6 meses, não é o prazo máximo de 6 meses. Artigo 119. Incumbe ao orientador, com apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros. Vamos lá. Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo orientação e inserindo, se necessário, em programa oficial comunitário de auxílio e assistência social. Segundo, supervisionar a frequência e aproveitamento escolar do adolescente, promovendo inclusive sua matrícula. O adolescente não está matriculado. Então esse profissional vai lá, fazer a matrícula dele e vai observar a frequência dele na escola, não é? Como ele está indo, como ele está se comportando na escola, tudo está dentro dessa liberdade assistida. Diligenciar, no sentido de profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho. Muito interessante esse inciso terceiro. Então, esse profissional, ele vai buscar formas, não é, de profissionalizar esse adolescente. Não é? Ou seja, aquela ideia do cara ocioso. Cara, né, mente ociosa só faz merda, não é isso? Então, vou profissionalizar você. Vou dar uma profissão a você. Então, o orientador deve fazer isso. É muito importante. Né? Apresentar relatório do caso. Apresentar relatório do caso. Claro, ele tem que dizer ao juiz o que ele está fazendo. Quais são as suas ações e quais estão sendo as ações daquele adolescente. Tranquilo? Pronto. Terminado, não é? A questão da liberdade assistida. Vamos ao próximo ponto, artigo 120. Vamos trabalhar agora o regime de semi-liberdade. Então, ele não está nem internado e nem está livre. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. Então, o cara ele está internado, mas ele pode participar de atividades externas. Como? Ir à escola, ir a centros profissionalizantes. Parágrafo 1º. São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo sempre que possível ser utilizados os recursos existentes na comunidade. Então, aquilo que eu falei. O que é a semi-liberdade? O cara está internado, mas pode sair para estudar, curso regular ou cursos profissionalizantes. A medida, parágrafo 2º, a medida não comporta prazo determinado, aplicando-se no que couber as disposições relativas à internação, que aí a gente vai ver. Artigo 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeita a condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Então, a ideia da internação não é deixa ele internado pelo tempo que ele merecer. Não. A ideia de internação é ressocialização, para que esse adolescente, quando internado, tenha uma reflexão daquilo que ele fez. E, obviamente, a ideia é que isso seja breve. Porque quanto mais ele internado, não é? Mais, por exemplo, revoltado, antissocial, ele pode ficar. Então, a ideia é sempre de brevidade.
Parágrafo 1º. Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial ao contrário. Ora, obviamente, que você tem adolescentes que são, infelizmente, que são extremamente perigosos. Então, esses adolescentes não podem participar de atividades externas. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no máximo a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, esse adolescente vai ser reavaliado. Só lembrando que aí justamente vem o parágrafo 3º. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá 3 anos. Estão lembrados que eu disse para vocês que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é aplicado à criança e do adolescente. Mas, excepcionalmente, ele vai ser aplicado dos 18 aos 21 anos. Dos 18 aos 21 anos, em casos excepcionais. E é justamente isso aí. Pega aquele caso Zezinho. Zezinho, né, cometeu o ato infracional aos 17. O cara morreu aos 18 e aos 18 anos ele foi julgado. Veja, o ECA vai ser aplicado a um cara que não é mais adolescente. Aí, nesse caso, a da excepcionalidade justamente vai cair aqui, ó, dos 18 aos 21 anos. Então, Zezinho pegou 3 anos, 18 aos 21. Por isso, essa questão da excepcionalidade. Chegou aos 21, obrigatoriamente, Zezinho tem que ser, liberto. Ele tem que ser liberto. Tá certo? Então, por isso, a questão da excepcionalidade. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, como eu disse a vocês, deverá ser liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida. O que ele não pode é ficar internado mais, pessoal. Não pode mais ficar internado. Geralmente, quando esse que era adolescente, esse adulto agora, ele observou que ele não ressocializa, aí ele vai para o regime de liberdade assistida ou de semi-liberdade. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Então, obrigatoriamente, não é? Vejam, preste atenção. Como assim, mano? Tem 2 formas aqui. Lembre-se que esses 3 anos, eu defini daqui para cá, mas ele pode ter 15, vamos estar 14 anos, com 3 anos, 17. Ele saiu aos 17, então ele pode entrar em um regime de semi-liberdade ou liberdade assistida. Beleza? Mas se ele tem 21 anos, quando chegou esses 3 anos, ele tem que ser obrigatoriamente liberado. Acabou-se. Fazer o quê? Acabou. É o que diz o Estatuto. Tá certo? Mas ele não pode ir para um presídio, não, para um penitenciário. Não, porque ele não cometeu crime, ele cometeu ato infracional. E ele só pode ficar por 3 anos. Se ele tem menos de 18 anos, ele pode ainda ter uma liberdade assistida. Mas se ele chegou aos 18 anos, ou aos 21, ou aos 20, acabou-se. Não cabe mais. Tá certo? Então, chegou aos 21 anos, chegou aos 18 não, até aos 21 anos, ele ainda pode ter essa liberdade assistida. Agora, chegou aos 21 anos, acabou-se. Ele tem que ser liberado. Dos 18 aos 21, que é a excepcionalidade, ele ainda pode passar por uma liberdade assistida ou regime de semi-liberdade.
Agora, chegou aos 21 anos, tchau. Acabou-se. Não cabe mais. É justamente o que o parágrafo 5º diz. A liberação será compulsória, ou seja, obrigatória aos 21 anos de idade. Parágrafo 6º. Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial, sempre ouvido o Ministério Público. Parágrafo 7º. A determinação judicial mencionada no parágrafo 1º poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. Meus amigos, vamos lá. Então, vejam, o parágrafo 1º diz: será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica. Então, se observar que esses trabalhos externos não condizem, ou eles, os adolescentes, não condizem com o trabalho externo, o juiz pode cancelar. Ou então, os adolescentes condizem com o trabalho externo, então o juiz poderá conceder. Tranquilo? Muito bem. Artigo 122. Vamos fazer o seguinte. A gente vai trabalhar essa medida de internação, tá? Na próxima aula, tá? Que a gente vai ver o artigo 122, vamos ver alguns direitos, né, da criança e do adolescente. Também vamos ver medidas que são aplicáveis aos pais e aos responsáveis. Então, as medidas socioeducativas não são aplicadas apenas às crianças, apenas aos adolescentes, mas também aos pais e ao seu responsável. Tranquilo? Então, meus queridos, né, só dando, que eu acho que devo ter falado alguma em relação aos 18 anos, só lembrando para a gente terminar. A pena tem que ser no máximo de 3 anos. Se ele tiver 18 anos, então foi apenado aos 18, são 3 anos, 21, acabou-se. Completou 21, ele tem que ser o quê? Liberado. Ele não tem 21 anos, tem 20 para baixo. Só pode ter 3 anos, mais tem 19, tem 18, tem 17, tem 16. Passou os 3 anos, que é o limite máximo, mas ao ser liberado pode ter uma liberdade assistida ou semi-liberdade. O que não pode acontecer é ele ter essa liberdade assistida ou semi-liberdade quando ele completa 21 anos. Completou 21 anos, obrigatoriamente ele tem que ser o quê? Liberado, liberto, deixa de estar internado. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima aula dos Estatutos da Criança e do Adolescente. Valeu, pessoal!